Tá joia. Salut, Diego. Salut, bonjour, mon ami. Bonjour, mon ami. Comment ça va? Oui, je vais très bien. Et toi, tu vas bien? Je vais bien. Merci. Diego, Oui, euh, allons parler en português, s'il oui, vous pas de plaît. problème. Então, Diego, meu professor de francês, vai trazer uma história aqui bem interessante para vocês. Uma curiosidade da festa junina, que tem duas expressões em francês. E, na verdade, tem um episódio muito engraçado que o Diego vai compartilhar aí com vocês, que ele viveu na universidade, não foi, Diego? Sim, sim, foi bem engraçado, né? Foi logo quando eu cheguei no Brasil, aí comecei a estudar na, na UFCG, fazendo computação. E a gente começou a fazer amizade com a galera aí. Aí um amigo meu, naquele momento, aí teve essa curiosidade, né, de chegar a fazer pergunta, porque o semestre já estava chegando no final. Aí ele veio me perguntar: "E aí, Diego, lá no Congo vocês fala francês?" Eu disse: "Sim, a gente fala francês, sim." E aí ele me perguntou: "O que quer dizer alavanto?" Aí eu repeti, né? Alavanto. Como assim alavanto? Aí ele disse, não, é em francês. Aí aqui a gente é, canta isso na música, lá no Parque do Povo, alavanto, en arrière. Cara, eu fiquei bugado pela primeira vez ouvindo essa palavra. Aí eu disse para ele, meu amigo, infelizmente eu falo francês já desde criança, nunca ouvi falar dessas palavras, as duas palavras que você. Ele ficou irritado, bravo. Então você não fala francês, não. Ele disse, como assim? Eu estou dizendo para você, eu estou contando a verdade. Não tem essa palavra, Como não. assim você não sabe o que é alavantou? Exatamente, como assim? Você. Aí, é lá no Parque do Povo e tal. Aí, gente, eu passei um bom tempo pensando nesse negócio. Eu disse, agora deu, né? Que o cara veio num país que fala francês e não sabe essa expressão. Eu fiquei bugado. Aí um certo dia eu morava lá no centro, na rua Getúlio Vargas, perto dos Correios. Aí eu recebi convite. Vamos para o Parque do Povo? Você nunca foi? Vem conhecer. É uma cidade, uma festa, a maior festa do mundo, tal. Eu disse, beleza, eu vou. Até eu vou compartilhar. Eu peguei um trecho, uma foto aqui pela internet do juiz. Tu consegue ver? Ainda não consegui, não. Ok, acho que vai aparecer aí. Aí eu fui lá, Opa, tô vendo. ok. Aí eu fui também na festa, né? Beleza, eu vou. Aí quando eu fui, fiquei lá olhando aí, muita gente conversa. E eu não estava sozinho, não, com a galera também da África e de outros países. Olhando como a festa estava passando ali. Aí eu vi um grupo assim mesmo, essa imagem que eu compartilhei. O povo dançando, aí tinha um cara lá na frente animando a turma. Aí ele gritou, Alabatu! Aí todo mundo foi para frente. Anaré, todo mundo para trás. Aí eu fiquei olhando, observando, disse, esse negócio me faz sentido. Me diz uma coisa. Eu lembrei da conversa do colega. É Ele me daí que surgiu o perguntando alavantou. o que era Lavantu. Aí eu prestei muito bem atenção. Sabe aquela coisa, né? Quando a máquina está girando, aí se encaixou mesmo. Ele diz, agora deu. Aí o rapaz voltou de novo. Alavantu! Todo mundo para frente.
Aí as moças balançando o vestido assim, diz, caramba, eu não acredito. Não, eu acredito, não acredito. Na Então, verdade, conta pra gente, Diego. é, Desculpa te interromper. Conta pra é, gente, então, o que significa o famoso alavantu. é isso que o negócio... Aí, quando ele falou Alavantu, eu vi o povo indo para frente. Aí disse, rapaz, faz sentido. É isso. Eu consegui a resposta aqui já há muito tempo. Eu fiquei lá pensando, cara, Alavantu, na verdade, é Anavantus. Se for traduzir em português, é todos para frente. Anavantus. É, Anavantus. Aí, en arrière e en arrière. É duas palavras separadas. Só que na pronúncia, aí eles juntam, aí fica como se fosse uma palavra só. Isso que bugou na Aham. minha mente. Alavantu Ficou tudo claro na hora, né? ficou bem claro e diz, caramba, agora eu consegui resposta para esse amigo. Já o Ô, dia Diego, seguinte, eu vou lhe procurar para lhe dizer. Diego, só uma curiosidade para a Ok, gente encerrar aqui sobre o Anavantus, né? O ok. Anavantus, salvo engano, quando você está servindo o exército, eles também falam isso, não é? Ok. No exército, aí vem um comandante, né? Que o sargento que está na frente. Aí, quando ele dá esse grito, en avant tous, todos nós vamos para frente, vamos seguir para frente. En avant tous. Aí, todos os soldados vão para frente. Aí, quando a luta está bem forte, aí que o exército percebe que aqui não tem como, tem que recuar. Aí ele grita, en arrière. Todos começam a dar passo de volta. Ficou bem claro, ficou bem claro. Aí, depois, eu me encontrei com o rapaz e disse, chega aqui, meu amigo, eu tenho uma resposta para você. Tu ficou Eu descobri irritado aqui. comigo naquele dia. É, aí, Show de ele bola dele. perguntou, o que foi? Ele disse, cara, é o seguinte, a tua pergunta, eu consegui a resposta. Aí eu expliquei para ele, ele ficou olhando para mim e disse, ok. Tá certo, Diego. Diego, É. para você ver como a riqueza, né, da língua francesa, Hum. presente numa festa junina, né, esses comandos da dança, não é? Muito, muito mesmo. É que deixa todo mundo animado, cara. E eu gostei daquele momento que tirou a minha dúvida. Há bom tempo eu passava, ficando pensando. E também me ouvi o povo alegre dançando aqui. Assim, eu fiquei bem, bem feliz. E a galera também que estava junto comigo aí. Apesar de ter a resposta, que eu fiquei muito tempo, né? Sem conseguir responder. Aí eu vi também uma galera estava lá curtindo a festa aí, bem bacana. Aproveitei a comer milho, canjica, Oh, bom demais. pamonha, comida junina. Arrumadinho, Ah, isso, é muito eu bom, muito gostei, bom. gostei mesmo. Apesar Canjica. que esse ano, com a situação que a gente está passando da pandemia, não tem como juntar mais a galera. Esperamos que logo vai passar e as coisas vão voltar bem normal. Vai sim, vai passar sim, vai voltar ao normal, se Deus quiser. Deus é conosco, Amém. não é? E a gente Isso. se cuidando e Deus conosco. Então, Diego, merci beaucoup por votre participation. Ah, eu queria que você, se quiser aí, fique à vontade para se despedir de mim, dos meus alunos, mandar aquele Ok, abraço. vou mandar um forte abraço aí para os alunos que vão assistir esse creche. Feliz São João para vocês. Não fica desanimado, não. É uma situação que a gente está passando, mas sabemos que aqueles que estão sendo atingidos, o Senhor está com eles também, vão se recuperar. E aqueles que já se foram, estão descansando, acreditamos nisso. Para nós que estamos ainda vivos, vamos se proteger usando máscara quando for sair, lavar as mãos e se cuidar. Logo, logo, logo a gente vai estar junto. Isso aí. Um forte Se abraço para Deus vocês quiser, Diego. todos. Bom final de semestre aí e boas festas. Tá, obrigadão, Diego. Tchauzinho, Muito tchauzinho. obrigado mesmo. Merci beaucoup, merci, mon.
Ok, pas Et de problème.